Bem, pessoal, nesse vídeo então nós vamos falar sobre os ensaios que são utilizados para determinar então aquela curva de compactação, né? A gente tem dois, né? Um deles é o ensaio Proctor e o outro é o ensaio California. Os dois são bem parecidos, né? O ensaio Proctor você tem aqui um cilindro, né? Você vai colocar aí o solo num molde aí de aproximadamente 1000 centímetros cúbicos, né? E aí, assim, esse solo vai ser colocado em 3 camadas, né? Então você coloca uma camada, faz aí, no caso do Proctor normal, aplica 26 golpes do soquete, né? Nessa altura padronizada de 30,5 centímetros de altura. E o peso também padronizado de 2,5 kg. Aí fez uma camada, ok. Preenche com a segunda camada de solo, mais 26 golpes. Preenche com a terceira camada, faz os últimos 26 golpes e aí, enfim, vocês têm aí o corpo de prova, então, feito aí com a energia aí do ensaio Proctor. No final, vocês vão determinar então a massa específica do corpo de prova e o teor de umidade. Com o teor de umidade e a massa específica natural do corpo de prova, vocês conseguem determinar rapidamente, né? Lembrando ali, vocês conseguem determinar a massa específica seca, né? E aí, com a massa específica seca e o teor de umidade, vocês vão fazer vários pontos, né? Isso que é importante, só tem que fazer de 5 a 6 pontos, né? Vocês conseguem então determinar a curva de compactação. Outra coisa importante aqui, é importante variar também a umidade, então você tem que ter umas variações, né? Variando em torno de 5%, em torno do valor ótimo. E aí, enfim, qual que é o valor ótimo, né, gente? Geralmente, né, o valor de umidade ótima, né, ele está mais próximo do limite de plasticidade. Então, o que vocês têm que fazer, né? Vocês fazem o limite de plasticidade, né, que é o teste ali do rolinho, e aí com esse valor vocês têm esse primeiro estimativa inicial, né, do valor de teor de umidade ótimo desse solo. Outra coisa também, para variar esses pontos aí, vocês vão fazer o quê? Acréscimos de 2 em 2% nos teores de umidade. E aí, a partir daí, vocês têm, então, a curva de compactação. Vocês estão vendo que temos 1, 2, 3, 4, 5 pontos. E aí, o teor de umidade ótimo estimado, então, nesse valor aqui, por uma umidade em torno de uns 14,5%, né? E um valor de massa específica seco de cerca de 1,80 gramas por centímetro cúbico. Uma outra coisa importante aqui, né, vocês terem uma ideia da energia, né, que é aplicada, né? Então, essa energia aplicada do soquete é dada por essa equação, né, que tem aqui a massa do soquete, a altura de queda, o número de golpes por camadas e o número de camadas, e aí o volume de solo compactado. Então, nesse ensaio, de Proctor normal, né, você tem aqui uma energia de aproximadamente 6 kg por centímetro cúbico. E aí depois a gente tem o ensaio Proctor modificado, né, que ele surge ali em função do que? De mudanças nos equipamentos que permitiam aplicar maiores energias, né, com maior peso, né, e aí em função disso você tinha que ter um ensaio mais correspondente a essa energia aplicada. Então aí vem o ensaio modificado, né, Proctor modificado. Nesse caso você tem aqui 5 camadas, 55 golpes, peso 4,5 kg, altura de queda maior também, 45,7. Então, resultando numa energia de 57 kg por centímetro cúbico. Então, um valor bem mais elevado, né? Uma outra coisa que, aproveitando aqui isso que está falando de energia, né, que a gente vale destacar também, né, é que à medida que você vai aumentando a energia de compactação, né, você vai tendo uma redução também da massa específica seca, né, e vai tendo um ligeiro, né, aumento também do teor de umidade ótimo. E aí o outro ensaio que a gente tem, né, é o ensaio California.
Esse ensaio ele também vai determinar a curva então, de compactação. Por outro lado, ele é um ensaio que ele é mais aplicado para pavimentos rodoviários, apoios, né, de pisos aí de vias, né. Também, como eu falei, vai ser determinada a curva de compactação, mas também são determinadas as propriedades expansivas do material, né, e o comportamento então, dele, que acaba sendo utilizado então, para avaliar o desempenho dele então, como pavimento rodoviário. Aqui a gente vai ter um cilindro aí, que tem aqui o diâmetro, as dimensões padronizadas, né? Então diâmetro 15 cm, altura 17,5, colarinha de 5 cm. No fundo ele tem um disco espaçador. Aqui a energia, né, é do Proctor modificado, né, 55 golpes, 4,5 kg, 45 cm. Aqui é a mesma coisa, né, determina a umidade ótima, massa específica seca máxima, né? E também é determinado então o comportamento do solo, né, em situação desfavorável, né, que é quando você tem uma saturação desse solo. Então você pega esses corpos de prova, eles são preparados, né, aí são preparados 3 corpos de prova com 55, 26 e 12 golpes. Vai determinar as umidades e as massas específicas secas, né? E aí também vai saturar eles então durante 4 dias para então simular essa condição desfavorável. E aí depois medir então a resistência à penetração de um pistão aí nesses corpos de prova após 4 dias saturados em água. Então eles vão ficar 4 dias imersos em água, né, para simular essa condição desfavorável e depois disso fazer a medição da penetração com esse pistão aí de diâmetro de 5 cm e velocidade de 1,25 milímetros por minuto. Certo, gente? Então esses são os ensaios, né? E a gente se vê então no próximo vídeo.